Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e eu acho que alguém está dando reflexo, eco das minhas palavras, mas hoje a gente vai examinar o universo a fundo, porque hoje a gente vai falar sobre astrocartografia, que é a arte de você olhar para os céus e enxergar e entender o que está lá em cima, né? Porque todo mundo fala muito de astrologia, ou de previsões, ou de mapa, ou tal, mas como é que esse processo é feito? Qual é a base? Qual é a estrutura que é a alma da astrologia? E hoje a gente vai conversar com um astrólogo que está com quase 40 anos de astrologia nas costas para conversar um pouquinho e explicar para a gente, né, como é que funciona essa parada que é extremamente importante e útil, né? Eu diria até vital. Do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Bem, não adianta nada eu falar salve, pessoal, se eu estou mutando a mim mesmo, né? Então, estamos aqui mais uma vez para um assunto interessante que eu estou muito querendo saber sobre astrologia, estrelas fixas. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil, konnichiwa, se estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Astrocartografia, muito interessante o assunto, vamos estudar um pouco com quem sabe. E diretamente dos porões do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal, mais um dia aqui com vocês, mais uma noite, para um assunto que está sempre pauta aqui no Projeto Mayhem, que é a astrologia, né? Eu fiz uma pequena consulta aqui na nossa base de dados e eu encontrei 64 entrevistas sobre astrologia no Projeto Mayhem, no Bate-Papo Mayhem. Se você pensar que cada palestra tem mais ou menos 1h30, são 96 horas de conteúdo, 4 dias para maratonar de astrologia de alta qualidade, e hoje não vai ser diferente. Seja bem-vindo aí, Zeno. Rodrigo Lutarque, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos com Zeno Bocardo, é astrólogo com mais de 35 anos de estudo. Combina as raízes da astrologia tradicional com a profundidade simbólica da psicologia de Jung. Atua com mapa natal, revolução solar e ministra cursos sobre técnicas preditivas e estrelas fixas. Formado em ciências da computação, também traz à astrologia a precisão de um olhar técnico. Estamos com o mestre. Seja muito bem-vindo, Zeno. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho de astrocartografia hoje. Eu queria saber também por que tanta gente de TI que ama astrologia, né? A gente que precisa pegar metade dos astrólogos que a gente entrevistou veio da parte séria, cética, né? São os caras que justamente você olha para a cara e fala assim, mano, você quer TI, programação, número, lógica, né? O cara que vai olhar para astrologia e falar, isso aí é besteira, né? Mas antes da gente falar em astrocartografia, você já conhece a gente. Você sabe que é a primeira vez de muitas que você vem aqui no programa. Eu queria saber, né? Então você estava lá pequenininho na fila para tomar hóstia, e aí você enxergou os astros no topo da igreja, e depois de 35 anos, mais 40 anos, você está dando aula de astrologia. Como é que é isso? Começa na infância, quando nós ouvíamos rádio AM, naquela época não tinha nem rádio FM, e a minha mãe escutava diariamente o programa do Omar Cardoso, na década de 70, acho que bem no comecinho da década de 70, o Omar Cardoso tinha um programa de astrologia que ele falava os aforismos para os 12 signos do zodíaco, né? Ele tinha ali aquele bordão que começava o programa de rádio, eu não lembro qual rádio que era, mas ele falava numa voz impostada, né? Ele falava todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E aí ele começava o programa de astrologia e começava a falar, Áries, você que é do signo de Áries. Aí ele falava carneiro, né? Na realidade era carneiro que ele falava, né? no lugar de Áries. E falava caranguejo no lugar de Câncer, balança no lugar de Libra. Ele ainda usava esses termos que se usa em Portugal até hoje. E assim, eu cresci achando que a astrologia era uma coisa normal.
Aí, com 12 anos de idade, mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro a primeira vez, morava na cidade de São Paulo, aí fui para o Rio de Janeiro, vi a placa na estrada, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Aí eu falava, olha só o Trópico de Capricórnio, né? A astrologia está presente em tudo na vida. Para mim, aquilo era uma coisa normal, mesmo tendo sido educado numa família católica, estudei no colégio de freira, tive aula de religião, aquela coisa toda. E a astrologia sempre foi um pano de fundo, até que em 1987, com 23 anos eu tinha mais ou menos, eu entrei em contato com a astrologia através do Jung, daquilo que o Jung estudou, pelo fato dele ser psiquiatra e pegar lá os clientes doidos dele, né, e ele tirava mapa astral do cliente, não, do paciente, no caso, né, tirava mapa astral dos pacientes e começava a fazer correlações nos estudos de inconsciente coletivo, de arquétipo, aquela coisa toda, ele fazia correlações com a astrologia. Então, a minha introdução na astrologia foi via Jung e via os astrólogos populares que a gente conhece. Depois de muito tempo, em 93 mais ou menos, né, ali na conjunção Urano-Netuno em Capricórnio, o mundo ficou conhecendo a astrologia tradicional, que foi redescoberta através de um projeto de tradução de obras antigas do latim, do grego, por três Robertos, três Roberts, será que eu vou lembrar o nome deles agora? Robert Zoller, Robert Handy, e o terceiro Robert não está me vindo agora na cabeça, e mais a Olivia Barclay, que traduziu obras também antigas do William Lilly, né, Astrologia Cristã. Então aquilo foi revelado para o mundo, a maneira da astrologia medieval e helenística. A astrologia helenística, uma astrologia medieval, outra, né, foi revelado para o mundo isso, e aí, até comentando o que o Marcelo fala, né, da grande quantidade de pessoas que vêm da ciência da computação e acaba no mundo dos algoritmos, né, e acaba caindo na astrologia, é justamente aí que o mundo, a partir de 93, 94 em diante, começa a tomar contato com um tipo de astrologia que foi esquecido, com as técnicas da astrologia tradicional, que a gente chama hoje de astrologia tradicional, não é um termo muito bem aceito, tem gente que discorda, mas o que pegou é que a gente fala, bom, astrologia tradicional, medieval e helenística, de uma maneira geral, que é uma astrologia que tem um conhecimento diferente desta que foi principalmente praticada em grande parte do século XX e agora comecinho do século XXI, a astrologia psicológica, com uma pegada mais psicológica. E aí as pessoas começaram a perceber que existem diversas abordagens da astrologia, inclusive a astrologia hermética, a astrologia esotérica, e eu fui entrando nesse mundo e mais ou menos em 2018 eu falei, olha, sabia astrologia, tirava mapa de amigos e aquela coisa toda, né? A gente usava astrologia na pós-adolescência, na juventude. Você usava astrologia para ter assunto para falar com a mulherada, né? Aquela coisa, vamos cantar a mulherada, vamos falar de signo, que elas gostam, tal, né? E aí, com a maturidade vindo, em 2018 eu pensei, eu acho que eu vou ter que levar esse negócio a sério. E aí, a partir de 2018, eu resolvi me tornar astrólogo profissional. Depois desses estudos aí, de anos de estudos, desde 87, né, até 2018, passando por todas essas pessoas que fazem digamos assim, um paralelo da astrologia, né, Madame Blavatsky, os grandes nomes da magia, e a gente perceber que a astrologia sempre era citada nessas linhas de pensamento, nessas linhas de conhecimento. Então, estamos aqui hoje. Aí, a partir de 2018, eu falei, tá bom, eu já li muito livro de astrologia, agora deixa eu fazer alguns cursos. Aí, fiz alguns cursos aí com as escolas conhecidas de astrologia, várias delas, né, cursos, mini-cursos, cursos de especialização, e comecei a tomar contato com o trabalho dos astrólogos nas redes sociais, porque aí, com o evento da rede social, você tem várias pessoas ligadas à astrologia mostrando o seu trabalho na rede social, e aí isso causa uma integração entre vários astrólogos, eventos como esse aqui que a gente está fazendo, né, eventos assim que acabam indo para o online,
E a gente acaba entrando em contato com todo esse conhecimento. Aí eu cheguei aqui, onde estamos agora. A gente vai falar de astrologia, né? A parte que eu mais gosto, eu acredito que essa visão do cético da astrologia, que são os caras que no final acabam ficando os caras mais convencidos que ela funciona. Porque o povo da Humanas, eles olham e falam, ah, bicho, olha só, é o Marte em Libra, é o não sei o quê. Daí aí eles têm uma visão, eu acho que é menos, não vou usar o termo séria, mas é uma visão mais que permite esse espaçamento que as ciências exatas não permitem, né? Então, acho que, no final das contas, os caras que são mais rigorosos com a astrologia são os que acabam se apaixonando mais. Concorda com isso? Eu concordo. Existe uma... Você pode olhar para o mapa e interpretar ele em várias camadas. Essa camada mais superficial, de você falar, por exemplo, vamos supor... Vamos pegar o Rodrigo. Rodrigo, você lembra de alguma posição astrológica que você tem? Você tem a Lua em qual signo, por exemplo? A maioria dos meus planetas está no signo de Escorpião ali. Chegando em Escorpião. A maioria deles. Então, aí vamos pegar ali qualquer planeta, né? Sol, Lua, Mercúrio, em Escorpião. Tá, vai ter aquela pegada que a gente... fala a partir das palavras-chave da energia, entre aspas, né, de Escorpião. Sim, é denso, profundo, transformador. Sim, vai ter, é verdade. Tem essa primeira pegada. Você tem, inclusive, o senso comum, né, das pessoas falarem, ah, não, ele tem a Lua em Capricórnio, Deus me livre, não quero saber de gente com Lua em Capricórnio. Tem essa questão do senso comum. Mas essa é só a primeira camada da interpretação. Quando você vai além e começa a aplicar esse conhecimento que surge aí em 93, né, 93, 2003, 2013, 2023, tá, 30 e poucos anos, né, esse conhecimento da astrologia tradicional, você começa a perceber uma certa exatidão na astrologia. E essa exatidão espanta. Ela, inclusive, espanta justamente aqueles mais céticos, que são voltados para exatas. Eles percebem, nossa, peraí, isso tem um algoritmo aí, tem uma coisa mais precisa, não é uma coisa, vamos dizer assim, eu tiro uma carta do tarô aqui e faço uma interpretação no escuro, peço para vocês 4, me fala a tua interpretação desta carta do tarô para tal pergunta. Os 4 vão falar, pode ser, claro, semelhante, né? Uma coisa semelhante que tem a ver com a carta, mas tem suas diferenças. Aí assim a gente também faz com a astrologia no âmbito da astrologia psicológica, da astrologia moderna, né, por exemplo. Mas quando você começa a entrar no âmbito da astrologia helenística, medieval, tradicional, começa a aumentar essa precisão. E aí isso espanta as pessoas, porque eles falam, peraí, não é possível um negócio desse. Espanta mesmo. E acaba atraindo muito essas pessoas da área de exatas, inclusive os que eram um pouquinho antes, eram céticos. Exatamente, esse é o meu caso total. Bom, a gente vai falar então um pouquinho sobre astrocartografia, então fica à vontade, a casa é sua. Muito bem, está aí a abertura do nosso papo. Muito interessante esse papo, porque eu sei que vocês têm uma pegada forte no conhecimento da magia, e eu vou falar um pouquinho dessa magia também, dentro de uma magia, né? Não dessa magia, mas de uma magia possível. Mas vamos falar da astrocartografia, que é essa coisa interessante que a gente vê. Aqui, por exemplo, vocês têm o mapa mundi, com esse monte de linhas coloridas aí. Eu não sei se vocês já viram, antigamente tinha aquelas revistas que vendia na banca de jornal, revista de costureira, de alfaiate, e que tinha os moldes de roupa. A pessoa abria aquele molde gigantesco, tinha um monte de linha colorida que se cruzava assim, e você tirava um molde de roupa a partir daquela linha colorida, né? Você batia o olho ali e não sabia identificar aquilo. O mapa astrocartográfico completo é assim. Você bate o olho e vê um monte de linhas coloridas. Então a gente tem que tentar entender o que são essas linhas coloridas aí, e é exatamente isso que a gente vai fazer. E indo para o segundo slide, quem aqui manda o segundo slide? Vocês mandam, é isso? Você mesmo controla, se você quiser, mas eu posso... Ah, tá, beleza, show de bola.
O que é a astrocartografia? Então, ali naquele... Só para quem estiver vendo o vídeo entender, vocês estão vendo aí uma foto um pouquinho ampliada com o glifo astrológico do Sol, né? Está escrito ali MC, logo embaixo da bolinha do Sol, né? Aquela bolinha com ponto no meio, a bolinha laranja com pontinho no meio, MC. E uma linha reta que desce embaixo. Mas antes, eu vou voltar para o slide anterior para a gente identificar essa linha. Ali mais ou menos no B de Bocardo, que está ali meu nome, né, Zeno Bocardo, ali no B passa uma linha laranja, que está pequenininha, não dá, a linha não, mas o glifo está bem pequenininho, mas vocês percebem que é uma linha laranja que cruza, né, desde o norte até o sul, e ela passa bem ali em Portugal. Então, nós vemos que esta é a linha do Sol no meio do céu. MC significa meio do céu. Vocês já vão entender o que é isso. Aí agora sim, a gente vai para o próximo slide. E aí, com base sempre numa imagem, nós vamos entender o texto, né? O que é a definição básica da astrocartografia. Ela vai projetar o seu mapa natal em cima do globo terrestre. E vai revelar regiões do mundo em que há uma ênfase de planetas que estão angulares. Opa, falei grego, mas vamos traduzir esse astrologuês para o português. Em astrologia, nós dizemos que os 4 ângulos são importantes. Na realidade, os 4 ângulos são o início da casa 1, que é o ascendente. Obviamente, o oposto é o descendente, que é a casa 7, e no mapa astral é aquela linha reta que vocês veem, é uma linha um pouquinho mais grossa, inclusive, normalmente os softwares vão desenhar uma linha mais grossa, dizendo ali que de um lado você tem um ascendente, do outro lado, exatamente o oposto, o descendente. A gente chama isso de ângulos. É o ângulo da casa 1, né? Casa 1 é uma casa angular, é o ângulo inicial. Casa 7 também é uma casa angular. Depois a gente tem aquele ângulo em pé, ou às vezes quase em pé, que depende do ponto do planeta que você nasceu. Ele pode estar um pouquinho tortinho, né, para a esquerda ou para a direita, que é o meio do céu e o fundo do céu. Então, temos a casa 4, que é o fundo do céu, ou falando a linguagem técnica de astrologia, a cúspide da casa 4, ou o início da casa 4, e que representa o fundo do céu, ou seja, um ângulo também. E o ângulo lá em cima, que é a cúspide da casa 10, ou MC, meio do céu, que é também um ângulo e representa o início da casa 10. Então, nós dizemos que são 4 ângulos no mapa, e são os pontos importantes do mapa. São as casas mais fortes do mapa. Casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. E a gente chama isso de ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu. E o que a astrocartografia mostra? Lugares do mundo em que, se você tivesse nascido neles, você teria tais planetas ocupando essa posição. Então, por exemplo, você nasceu aqui e o seu Sol está lá na casa 5, talvez na casa 8, enfim. Mas se você tivesse nascido, digamos, na África, ali pertinho do Cairo, no Egito, vamos supor, você teria o Sol no ascendente, por exemplo, né? Então, a astrocartografia vai mostrar exatamente as linhas de todos os planetas, dos lugares em que, se você tivesse nascido nesse lugar, em vez do lugar que você nasceu, você teria tais planetas angulares. Aí são 4 ângulos possíveis, né? Então, perceba que eu posso ter, nesse mapa, por exemplo, que a pessoa nasceu, eu tirei esse mapa, acho que para o horário de ontem, e aqui para São Paulo, né, no interior de São Paulo. Então, essa pessoa nasceu, ela tem lá um determinado ascendente, e ela tem o Sol na casa 11. Mas, se ela tivesse nascido em Portugal, perto de Lisboa, tem esse mapinha aí, dá para vocês lerem ali que tem Lisboa, né? Ela estaria bem pertinho da linha do Sol no meio do céu. Então, a astrocartografia consiste em observar o mapa, e aí tem todos os cálculos, já que o software vai fazer para você, observar o mapa e procurar essas 4 linhas. São 4 linhas. Uma para o ascendente, uma para o meio do céu, uma para o descendente, uma para o fundo do céu. O IC, né, Imum Coeli, em latim.
Mas são essas 4 linhas para cada planeta. Então você tem, para o Sol, 4 linhas, ou seja, você tem 4 regiões do planeta Terra, que se você tivesse nascido nelas, você teria o Sol, ou no ascendente, ou no meio do céu, ou no descendente, ou no fundo do céu. Ah, e depois do Sol? Mercúrio, mesma coisa. Tem 4 linhas de Mercúrio, uma de Mercúrio AC, outra Mercúrio MC, outra Mercúrio DC e outra Mercúrio IC, que lembra, IC, Imum Coelin, só que a gente acaba falando FC, fundo do céu, né? Fala em português. Então, se você multiplicar, pegar todos os planetas, inclusive Urano, Netuno e Plutão, mais o nó do norte, então dá um monte de linhas. Por isso, voltando ali para o slide 1, você vai ver que tem um monte de linhas ali com glifos pequenininhos, né, que são as linhas planetárias. Para facilitar, o pessoal que desenvolveu o software astrocartográfico, eles usaram códigos de cores para você identificar o planeta. Então você pode perceber que a linha do Sol, ela está em laranja. Então você vai ter uma linha do Sol passando pelo pelo ascendente, que ela é uma linha curva. Depois você vai ter uma linha reta do Sol, procura a linha laranja lá. Eu estou vendo uma, duas, no meio ali no B de Bocardo, né, tem uma linha laranja. Aí vai mais para a direita, você vai ver uma linha curva, também é laranja, é uma linha do Sol indicando ali ascendente ou descendente, né? O ascendente e o descendente são sempre linhas curvas. E aí, por último, bem lá na extrema direita do mapa, tem uma linha reta laranja, que é o Sol no fundo do céu. Então, bom, beleza, eu já vi as 4 linhas do Sol aqui, porque eu me guiei pela cor laranja. Show de bola. E aí, Marte, por exemplo, vai ser uma linha vermelha. E aí vai ter a mesma coisa. Eu tenho 2 linhas retas, uma meio do céu e outra fundo do céu. E a curva representando o ascendente e o descendente. Aí você começa a olhar para o gráfico e entender. Ah, tá, beleza. Então, a linha vermelha é sempre a linha de Marte. Isso, exatamente. E pode perceber que se você tiver o globo mesmo, pegar o globo, aquele globo escolar, né? Você vai ver a tua linha ali, por exemplo, a linha do Sol, né, que está ali passando em Portugal, que é a linha do Sol no meio do céu. Aquela linha que está na extrema direita do mapa, é a continuação, só que é lá do outro lado do planeta. Então está exatamente a 180 graus dessa linha reta do Sol. Como a gente está vendo aqui o mapa reto, não numa esfera, né, então a linha acaba ficando reta. Mas se você ver essa esfera no planeta, você vai ver que é um anel que cruza o planeta. Então, de um lado, ele é meio do céu, do outro lado, ele é fundo do céu. E a linha curva, essa linha que faz, as diversas linhas fazem essa senoide, né? Parece uma senoide assim, ela na realidade é também uma linha reta, só que ela não está exatamente do sul para o norte, mas ela vai ter uma inclinação. Então, por isso, quando a gente projeta ele no plano, ele fica com essas curvas. Mas todas elas são vamos dizer assim, são anéis que cortam o globo terrestre inteirinho. E aí, de certa forma, já fica um pouco menos confuso, né? Porque você fala, tá bom, então eu vou procurar as linhas planetárias uma de cada vez, para não ter confusão. E claro, a partir de uma pergunta sua. E é a partir dessa pergunta que nós vamos desvendar agora. Não sem antes falar no terceiro slide, que aí vamos lá para o terceiro slide, que é o nosso glorioso Jim Lewis, que foi o astrólogo querido que teve essa ideia, fez pesquisa, tiveram ideias parecidas, né, com astrólogos anteriores a ele, e ele, através das pesquisas, ele desenvolveu essa técnica da astrocartografia, fez parceria com pessoas ligadas aos cálculos matemáticos e numéricos até chegar no software que calcula quais pontos do planeta você vai ter, quais pontos pontos da Terra, né? Você vai ter indicativos que, se você tivesse nascido naquele ponto, você teria um planeta em conjunção com ascendente, ou você teria um planeta em conjunção com o meio do céu. São sempre os 4, né? Ascendente, meio do céu, descendente e fundo do céu. E aí o Jim Lewis, ele inclusive patenteou essa
esse nome, né? Astrocartography, né? Ele tem lá marca registrada, ninguém pode usar o nome comercialmente e tal, tanto que vocês vão ver daqui a pouco quando eu mostrar lá no astro.com, onde você levanta o seu mapa, você vai ver que eles põem lá astrologia de localização. Eles não usam a palavra astrocartografia, porque não pode, tá patenteado, é só a fundação que dá sequência ao trabalho do Jim Lewis que pode usar esse nome. E graças ao Jim Lewis, que a gente tem aí, então, a experiência de trabalhar com essa coisa interessantíssima que é a astrocartografia. No próximo slide, eu acho que... Ah, tá, beleza. É o Jim aí, né, uma foto dele sorrindo, tem uma frasezinha legal que ele colocou aí, não nascemos apenas em um lugar, nascemos no planeta inteiro. A astrocartografia mostra onde cada parte de nós deseja florescer. Uma citação poética bonita do Jim Lewis. E aí, a principal referência, hoje tem alguns outros livros, né, mas a principal referência bibliográfica para você aprender a astrocartografia é esse livro, The Psychology of Astrocartography, Jim Lewis. Tá? Ele tem aí também um autor aí, que é o Kenneth, não sei das quantas, tá pequenininha a letra ali, não estou conseguindo ver daqui. Mas é basicamente o Jim Lewis e o livro explicando os princípios de astrocartografia. Esse é um dos principais e mais populares livros aí que as pessoas que querem, quero aprender astrocartografia, tal, que livro que eu compro? Compra esse primeiro. Infelizmente ainda não tem em português, ainda ninguém traduziu para o português, mas em inglês está lá. O livro do nosso glorioso Jim Lewis, ou podemos chamar ele de o pai da astrocartografia. E aí sim, podemos ir para o próximo slide. Então, como eu estava falando, né? Tem aquele mapa mundi lá, que você vai ver aquele monte de linhas, e aí aqui eu resolvi fazer uma ampliação de algumas linhas. Aí, por exemplo, e o Sol no ascendente? Como que eu vou interpretar essas linhas? Você vai usar os mesmos princípios da astrologia. Linhas do Sol, vão falar de identidade, propósito e brilho pessoal. Então, a palavra-chave você pode usar autenticidade, expressão do eu. Aí eu tenho 4 linhas possíveis do Sol. Eu posso ver um lugar em que o Sol está no ascendente. Então, essa pessoa que nasceu ontem, por exemplo, eu tirei esse mapa para a data de ontem, tá? Digamos que um bebezinho que nasceu ontem lá, tal. Ele tem a linha do Sol no ascendente, claro que eu escolhi uma cidade, né? A linha é comprida, ela passa por vários lugares, mas eu escolhi ali uma cidade mais ou menos famosinha, que é Las Vegas. Então passa a linha do Sol no ascendente, passa perto de Las Vegas ali. Zeno, mas e aí? E se estiver perto, qual que é o efeito dessa linha? Mais ou menos 300 quilômetros. 300 quilômetros para a esquerda ou 300 quilômetros para a direita, você já pode dizer que começa a sentir, entre aspas, né, sentir os efeitos dessa linha. Quanto mais perto da linha, mais intenso se torna esse efeito da linha planetária. Mas a gente tira aí uma base de 300 quilômetros. Aí nessa distância deve estar uns 60, 80 quilômetros de Las Vegas. Então a pessoa que nasceu com esse mapa, ela tem uma linha de Sol no ascendente passando perto de Las Vegas. Aí o que isso significa? Como que eu vou interpretar isso a grosso modo? Tá? É uma interpretação genérica. Por quê? Eu tenho que olhar o mapa da pessoa, ver o mapa natal da pessoa, ver em que casa que está o Sol. Ele vai cair numa casa, numa das 12 casas. Ele vai reger a casa de Leão. Né? Sempre assim, o Sol rege Leão. Leão vai ser uma das 12 casas. Então, aí eu vou particularizar a interpretação astrológica para essa pessoa. O Sol está, sei lá, numa casa, lá casa 2, por exemplo, em um signo qualquer, e Leão, digamos que o Leão está na casa 5, você vai ter uma interpretação mais particular. Genericamente, a gente pode falar da interpretação como está no texto aqui, né? Então, a linha de Sol no ascendente, você vai afirmar sua identidade, carisma, vitalidade, protagonismo pessoal, né? Você vai sentir um chamado para ser você mesmo com uma maior intensidade do que os outros locais, né? E aí você vai querer projetar sua identidade no mundo. O Sol no meio do céu vai ter a ver com a questão dos significadores do meio do céu, vida pública, né? Carreira e vida pública. Então, o que o Sol vai te dar para isso? Brilho vocacional, reconhecimento público,
se você parte para uma linha de meio do céu, que é no caso aí Portugal, né? Lembra? O primeiro mapinha lá, o mapa mundi, né? Que a gente viu, de exemplo, o Sol está passando ali em Portugal, perto de Lisboa. Então, se a pessoa vai ali para perto de Lisboa, ela vai sentir isso, ela vai sentir que tende a se destacar, exercer liderança, vai ser uma pessoa visível, né? Porque está com a linha do Sol no meio do céu. Já a linha do Sol no descendente, você une os significadores do Sol com os significadores do descendente, que é a casa 7, exatamente isso, né? O brilho vai se manifestar nas relações, nas parcerias. Você vai atrair parcerias fortes, inspiradoras. E aí, por fim, o Sol no fundo do céu, que é uma linha já num outro local geográfico, que é ali, se eu não me engano, aquilo é no Nepal, Butão, eu acho que é no Butão, ali do lado do Nepal, aquela região ali, cheia de montanhas, né? É exatamente isso. Então, se a pessoa vai ali, no Butão, região do Butão, no Nepal, ela vai ter esse Sol fundo do céu, ela vai ter uma identidade voltada para dentro, vai entrar em contato com raízes, talvez até desconhecidas, e heranças emocionais, e reconexões com coisas que ela nem imaginava que ela tinha ali, porque ela não nasceu ali, né? Ela nasceu no Brasil, mas de repente ela vai para lá e ela vai ter essa experiência passando na sua linha de Sol no fundo do céu. Então, é mais ou menos assim que a gente interpreta um mapa, a partir de... Você tem que ter uma pergunta sua, né? Uma coisa assim, o que eu desejo? Eu quero viajar para quê? Para passear, para me divertir profissionalmente? Acabou a paciência com o meu país, eu quero mudar, não quero mais ficar no meu país, quero ir para outro país. Então, depende muito do objetivo da viagem. A partir desse objetivo, você vai se fazer uma pergunta. Qual que é o seu objetivo ao entrar em contato com aquele local no planeta, né, no sentido de ir viajar para lá, mas utilizando-se dos conhecimentos da astrocartografia. E o próximo slide, faltou mostrar, né, o Sol no fundo do céu. Aí eu resolvi colocar aqui uma figurinha ampliada, porque aquelas estavam muito pequenininhas, aí essa eu exagerei. Quer dizer, o Sol no fundo do céu, ele pode cair no oceano muitas vezes, né? Aí você não vai, obviamente, ter muita experiência no meio do oceano, até que você acha uma ilhazinha ali, no caso uma ilhona, né? Perto da Austrália, e aí a pessoa tem ali, por exemplo, o seu ponto de civilização, que ela pode viajar até esse local e desfrutar ali dos efeitos da linha de Sol no fundo do céu, por exemplo. E aí, eu acredito que todo mundo esteja se perguntando, e aí no próximo slide, eu vou falar sobre, eu quero ver o meu mapa de astrocartografia, onde que eu vejo? Muito simples, você vai lá no astro.com, que é de graça, coloca lá em português, tem como configurar, que normalmente ele está em inglês, mas você tem lá uma configuração para deixar português. Faz lá o seu login, é de graça, carrega seu mapa, entra com seus dados, e aí você vai no menu principal e vai procurar em horóscopos gratuitos. Aí vai abrir aquele menu, você vai ver ali, dentre os diversos horóscopos gratuitos, você vai ver astrologia de localização. Percebe? Ele não pode usar o nome astrocartografia. Aí você abre aquele menu, ele chamou de AstroClick Viagens. Esse é o nome do produto, né, que está autorizado ali para... Tudo bem, o conhecimento é o mesmo, mas eles só não podem usar o nome, né? E aí eles chamam de AstroClick Viagens. Quando você clica no AstroClick Viagens, ele vai para o próximo slide, que é justamente a telinha, né? Ele vai para essa telinha e ele mostra, em primeiro lugar, ele mostra o mapa escalável, que é o mapa mundi. É parecido com o Google Maps, que você tem ali o zoom, né? Na parte de baixo ali tem mais e menos, você pode dar o zoom, pode arrastar com o mouse para você ir para determinado país e dar um zoom para ver as linhas que te interessam. Então esse é o primeiro que aparece. Mas
ele tem ali no menuzinho, né, que é o mapa escalável, mas você pode escolher mapas específicos. Tá ali, ó, África, Ásia, América Central, América do Norte, leste europeu, América do Sul, ou mesmo o Word, que é o mapa mundi, né? O Word ali é aquele primeiro que a gente viu na abertura da nossa apresentação, que é o mapa com todas as linhas possíveis ali. Aí eu acho que no próximo slide tem exemplos de, se você escolher, por exemplo, ali, América do Sul, né? Aí ele vai mostrar um mapa um pouquinho diferente do mapa escalável, que o mapa escalável se aumenta, diminui de tamanho à vontade. Esse, como ele é fixo, ele mostra já, inclusive, algumas curvas das linhas, né? Mesmo aquelas linhas que aparecem retas, ele dá um pouquinho de curva ali para simular a curvatura do planeta. Aí nós temos dois, por exemplo, desse mesmo mapa que a gente está usando como exemplo, né? Nós temos um para o Brasil e um para a Europa. Observem, lembra que eu falei lá atrás, né? Lembra lá no B de Bocardo, tá aparecendo a linha do Sol. Aqui é uma outra visualização. Eu vejo na Europa lá, tá a mesma linha do Sol, Sol no meio do céu, né? Tá lá a bolinha do glifo do Sol e o MC, e a linha laranja, olha lá, cruzando Portugal, bem próxima de Lisboa. Então, aí você vai ter, por exemplo, uma visão geral, né, do teu mapa astrocartográfico. De repente você está afim de, olha, eu quero viajar, mas não quero saber desse negócio de influência planetária, não. Vou para a Itália, olha lá, a Itália não tem nenhuma linha planetária. Aí você vai para um local neutro, que você não quer saber de linha planetária, você tem um monte de países ali, né, um vazio ali, Itália, Alemanha, a própria França, né, partes da França ali, que você está longe de qualquer linha planetária. Ou, se você quiser uma aventura, não, eu quero ativar, eu quero sentir as energias do meu Sol no meio do céu, vai para Portugal, vai ali perto da região de Lisboa, praticamente todo o litoral de Portugal, né? Você vai sentir a energia de como se você tivesse nascido com o Sol conjunto ao meio do céu. E aí, vamos ver o próximo slide, que aí eu falo assim, aí por exemplo, para quem depois estiver vendo a live, quiser dar uma pausa e dar um print, né, para ler de uma maneira com mais calma, né, para ler, eu coloco aqui os 7 planetas principais. Eu não cheguei a colocar Urano, Netuno e Plutão, mas eu fui de Sol até Saturno, os planetas tradicionais, né, digamos assim, para a gente ter uma ideia, então, de como que são essas linhas. Por exemplo, a linha da Lua. O que a Lua fala? Todas os significadores da Lua, claro, né, mas a gente pode resumir como emoções, pertencimento e sensibilidade, e as palavras-chave sentir e nutrir. Então, se você vai viajar para um local que tem Lua, você vai verificar, que linha da Lua que é? É uma das 4 possíveis. Igual ao Sol, mesma coisa. São 4 linhas. Assim como eu tenho o Sol no ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu, Lua também, mesma coisa. Vou ter Lua no ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu. E cada uma dessas luas, ou seja, cada um desses 4 lugares do planeta, eu vou entrar em contato com a energia do ponto de vista da Lua. Então, se é no ascendente, você vai ficar Lua no ascendente, você vai ficar mais emocional, mais sensível, mais aberto ao ambiente que você está, do ponto de vista emocional. Você vai até se estranhar, de repente, né? Pega uma pessoa com Lua em Capricórnio, que é uma Lua mais reservada, mais pé no chão, coloca ela num lugar com Lua em ascendente, ela vai falar, nossa, mas eu não estou me reconhecendo aqui, né? Eu estou mais afetivo, eu estou mais, assim, ligado a essa coisa de proteção, de acolhimento. Sim, vai sentir isso. Não é instantâneo, tá, gente? É que nem você colocar uma cerveja no freezer. Você põe a cerveja, uma latinha de cerveja, você põe no freezer, você não vai esperar 15 segundos abrir e pegar ela para tomar, porque não aconteceu nada. Tem que esperar um tempo, até a energia,
aquele zeitgeist que você está vivendo ali, né? Ou seja, aquele espírito do tempo que você está vivendo ali naquele lugar, no caso, tempo e espaço. Então, é uma energia que varia. Não dá para a gente precisar em quanto tempo que você passa a sentir isso na sua psique. Eu notei em atendimentos, que até falei para a pessoa, né, como, por exemplo, com relação a linhas de Urano, Netuno e Plutão. Linha de Urano. Urano é surpresa, é disrupção, é surpresa, é algo inesperado, surpreendente. Então a pessoa vai para a linha de Urano, eu fui para uma cidade na Itália bem em cima da linha de Urano, não teve dúvida, ele foi roubado e perdeu o passaporte. Então, às vezes, acontece a coisa como efeito externo, ela se manifestar mais imediatamente. Alguma coisa assim que você associa com o planeta. Agora, como efeito psíquico, de você ter uma mudança da tua energia, na tua estrutura psicológica, aí nem sempre é uma coisa imediata. Demora. Você vai lá, vai ficar alguns dias, talvez ali só depois de 5, 6, 7 dias que você começa a sentir aquela energia. Também varia muito se você já não vai com a predisposição. De repente você estudou a fundo os efeitos, vamos supor, eu vou para uma lua de fundo do céu, vou para um lugar de lua de fundo do céu. Então, conexão profunda com o lar, família, passado, lugares que despertam memória, nostalgia, sensação de voltar para casa, mesmo que você nunca tenha estado lá antes. Exemplo, vamos para um lugar ali na Sicília, na Itália, que é um lado da Sicília que fica bem pertinho do continente do país, né, da Itália, ali pertinho da Itália. Aí tem um lugar ali que você vai, senta numa mesinha, olha assim para o horizonte e você vai ter aquele sentimento, assim, caramba, parece que eu já estive aqui antes, não estou mais com vontade de sair desse lugar, quero ficar aqui. Isso é lua no fundo do céu. Está sentindo essa energia. Depende, se você estudou isso antes, se você foi com a abertura psicológica para isso, se você fez uma ativação remota, um negócio que eu vou falar daqui a pouco, de repente você pode fazer uma ativação remota, que é a forma mais, vamos dizer assim, uma das formas mais simples de, entre aspas, magia, né, uma magia geográfica, vamos chamar, né? E você, de repente, você cria em si uma abertura para aquele lugar. Aí você chega lá, sim, pode sentir a energia em 1 ou 2 dias, não vai precisar esperar uma semana. Assim como, vai fazendo ainda uma comparação com a analogia da cerveja, você põe a cerveja dentro do freezer, ela fica lá, vai demorar para gelar esse negócio. Mas se você pegar a cerveja e colocar num potinho com água gelada, que a água já está a 0 graus, e você põe dentro do freezer, é coisa de 5, 7 minutos ela já vai gelar, porque a água conduz o calor melhor do que o ar. Então vai acelerar o processo de resfriamento da cerveja. Mesma coisa, você pode com a tua atitude acelerar o processo de sentir mais a energia daquela linha específica que você está indo. Mas sempre relacionando aí, né, por exemplo, lua, emoções. E aí nós temos 4 maneiras diferentes de vivenciar essas emoções, essa sensação de pertencimento, de sensibilidade, ou no ascendente, ou no meio do céu, ou no descendente, ou no fundo do céu. E aí o próximo slide, eu acho que eu vou falar de Mercúrio, exatamente. Aí Mercúrio é outra história. Intelecto. Palavra-chave de Mercúrio, não só intelecto. Uma coisa que poucas pessoas falam de Mercúrio, mas que também a astrologia tradicional fala muito, né? Mercúrio é comércio, relações comerciais. Você quer ficar um as nas relações comerciais. Presta atenção nisso, a hora que eu falar de ativação remota, todo mundo vai querer saber disso. Eu quero ficar bom nesse negócio de comércio. Ative suas linhas de Mercúrio. Todas, se possível, porque Mercúrio rege o comércio. Agora, tudo bem, o que a gente costuma falar no popular é a questão do intelecto, né? Então tá no ascendente. Então a identidade vai se expressar através de palavra, raciocínio, curiosidade. Está no meio do céu, então a comunicação profissional, a vocação que vai se utilizar de ensino, escrita, mídias e tecnologia, que é a atribuição moderna a Mercúrio, né, a questão toda ligada a raciocínio,
No descendente, claro, você vai pensar em parcerias e trocas intensas, sejam intelectuais ou verbais, relações que se constroem a partir do diálogo, de um projeto conjunto que você cria utilizando o processo de raciocínio. E no fundo do céu, você vai sentir toda essa energia mercurial, né, mercuriana, enfim, no ambiente doméstico, com a reflexão interior, com a escrita privada, com o pensamento profundo. Sempre assim, a energia do planeta em sintonia com os significadores dos ângulos, né? Então, se eu tivesse nascido com Mercúrio no fundo do céu, não nasci, mas se tivesse nascido com ele conjunto ao fundo do céu, eu teria essa tendência, né, de ter essa energia. Posso fazer isso? Pode, vai para um lugar que tem a linha de Mercúrio no fundo do céu. E o próximo deles, provavelmente, é Vênus, né, o próximo slide. E sim, Vênus vai falar de amor, prazer, harmonia, atração, beleza, valores. É aí que entra a grande, eu não diria confusão, tá? Mas eu diria assim, talvez uma interpretação que precisa ser complementada. Quando a gente fala em valores de Vênus, a gente lembra do dinheiro, por conta do touro, né? Rege touro, o touro, você fala da produção, da fartura, mas o valor de Vênus, ele abrange inclusive o dinheiro, mas não é só o dinheiro, é tudo aquilo que tem valor para você. Inclusive os valores que você não pega na mão, aquela coisa que você valoriza demais, mas você não consegue pegar na mão, o intangível, né, que fala. Então tem isso aí também, além, é claro, de atração e beleza. Aí você vai ver lá, eu tenho 4 linhas possíveis de Vênus. Vênus no ascendente, no meio do céu, no descendente, no fundo do céu. No ascendente, claro, quer ficar bonito na foto? Vai num lugar que você tem Vênus no ascendente, entendeu? Aí você fica bonito na foto, a identidade vai se expressar com charme, magnetismo, senso estético, você vai se sentir com mais beleza, com mais poder de sedução, com um charme de acolhimento, né, que você vai, obviamente, isso vai influenciar nas relações interpessoais, nas pessoas que vão chegar perto de você, elas vão te ver mais ou menos assim, com essa energia de Vênus no ascendente. No meio do céu, claro, é o mesmo timbre, né, de energia, entre aspas, né, vamos falar assim, o mesmo timbre, mas só que voltado para a carreira. Isso é excelente para os artistas. Um artista que quer ter uma inspiração na carreira, seja qual o tipo de artista que for, vai para um lugar que tem Vênus no meio do céu. Você vai se inspirar, se você for um escritor, um compositor, um pintor, qualquer coisa, vai para lá que você vai sentir uma inspiração e você vai poder trocar isso com as pessoas no seu ambiente, né? Ou se você realmente está pensando assim, não, eu quero ir para a galera, vai na linha de Vênus no ascendente, no descendente, que aí você vai estar falando em encontros amorosos, em relações afetivas, não só a relação erótico-afetiva, mas também uma relação afetiva de amizade, né, de troca profunda, e que vai se intensificar ali com essa linha de Vênus no descendente. E aí, por fim, claro, a Vênus no fundo do céu, ela vai falar em conforto, prazer, valores que são postos à tona para você, mas do ponto de vista do espaço íntimo, do lar e vida privada, né, daquela coisa que representa o fundo do céu, que também é algo muito agradável, muito interessante. E aí, perceba, mesma coisa, né? Linhas, todas essas linhas, cada planeta, né? Cada um dos planetas, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, você vai sempre analisar, interpretar 4 estados possíveis da manifestação desses planetas. E aí o próximo é Marte. Marte tem uma coisa interessante. Nós estamos falando de coisa boa, né, gente? Mas tem uma coisa também, eu não coloquei exemplo aqui nem nada, tá? Mas quem for dar uma pesquisada nisso vai perceber, vocês devem lembrar, quando a Inglaterra entrou em guerra com a Argentina, por causa das Ilhas Malvinas, né, aquela coisa toda,
A primeira-ministra da Inglaterra, na época, tinha a linha de Marte no descendente, passando bem em cima das Malvinas. Então, Marte, assim, a gente tem que lembrar que Marte e Saturno são Marte o pequeno maléfico, Saturno o grande maléfico. Ou seja, você tem as oitavas planetárias, você pode trabalhar com as oitavas planetárias, mas para quem gosta de trabalhar com a oitava baixa, Marte e Saturno são um prato cheio, né? Então, assim, precisa tomar um certo cuidado com as linhas de Marte, para você não ter aquela coisa de agressividade, de combate em demasia, porque é isso, de uma maneira geral, né, ele vai falar sobre isso, sobre coragem, afirmação, e ação, impulsos e confrontos. Aí onde que você vai sentir isso? Onde você vai aplicar isso? No ascendente? No meio do céu? No descendente? No fundo do céu? Então a gente tem esses pequenos aforismos aí que vão falar exatamente isso. Ah, legal, eu estou me sentindo meio, sei lá, meio mosca morta, né? Eu queria um lugar assim para ter uma energia. Opa, vai lá, Marte no ascendente. Então, por exemplo, se você descobrir que um lugar que dança frevo no carnaval tem a tua linha de Marte no ascendente, você vai dançar frevo, que vai ser uma maravilha. Vai fazer aí um exercício físico maravilhoso, porque é exatamente isso daí, você vai sentir mais energia física, mais desejo de iniciativa, de se mexer, né? E assim ele vai seguir Marte no meio do céu ligado à questão da competitividade profissional. Então, eventualmente, uma pessoa que está já assim pensando, não, eu quero um lugar no mundo que eu quero me projetar na minha carreira, eu quero mudar para lá, eu quero fazer uma mudança radical na minha carreira. Tá, pesquise lugares em que você tenha Marte no meio do céu. De uma maneira geral, falando assim, nós podemos ver ali a ambição, competitividade, a ação focada em carreira, liderança, conquista de objetivos, mas também o risco de rivalidades ou tensões no ambiente profissional. A questão com Marte e Saturno, a gente tem que tomar bastante cuidado com eles para não exagerar, né? E com o descendente a mesma coisa, né? Você pode ter parcerias interessantes, relações intensas e apaixonadas, ou você pode arrumar briga mesmo, como eu citei o exemplo da primeira-ministra da Inglaterra, com a linha de Marte passando bem em cima das Malvinas, né? Isso é usado, inclusive, de exemplo em aulas de astrocartografia. Ela foi arrumar uma encrenca lá, deu até guerra, né? Então tem essa questão, principalmente essa questão das linhas planetárias, ela se torna muito evidente nos líderes mundiais. Pessoal que ocupa cargo de liderança mundialmente, você pode, batata, você vai olhar a linha planetária do cara, se conseguir o mapa dele, porque às vezes você tem líder que você não sabe a hora de nascimento, não dá para saber o mapa, mas se tem a hora de nascimento lá, fala, opa, peraí, vamos ver esse cara aqui que vai virar presidente desse país aqui, vamos ver com quem que tem chance dele arrumar encrenca. Aí você olha para a linha dele e vê lá, onde que está a linha de Marte? Onde passa a linha de Marte, por exemplo, no descendente, que é o inimigo declarado, ele vai arrumar encrenca ali com aquele povo, né? É também digamos assim, uma pista de uso da astrocartografia também na interpretação de astrologia mundial. E aí o próximo planeta, que é o glorioso Júpiter, o grande benéfico. As linhas de Júpiter são descritas pelo próprio Jim Lewis e por várias pessoas que trabalham com astrocartografia como uma das melhores linhas possíveis. Eu vou dar uma dica para vocês, já eu entro nesse assunto. Eu tenho aqui terra, você pega na mão, terra de Liverpool, lá na Inglaterra, a cidade dos Beatles. Uma amiga foi lá, eu falei, traz terra aí, você vai na pracinha, pega a terra da pracinha, embrulha num jornal e traz para mim quando você voltar. Eu tenho minha linha de Júpiter em Liverpool. Aí eu comprei charutos, cigarrilhas, né, porque o charuto é muito caro, cigarrilhas cubanas. Importei de Cuba, falei, o que pode importar de Cuba? Tá fácil, né, pode ser rum, pode ser um rum cubano, pode ser um charuto
cigarrilha. Comprei lá um pacotinho de cigarrilha importado de Cuba. Minha linha de Júpiter, uma outra linha de Júpiter, passa em Cuba também. Então, eu tenho uma linha de Júpiter passando em Cuba, outra linha de Júpiter passando em Liverpool. Como eu não pretendo ir nem para Cuba, nem para Liverpool tão cedo, adoraria ir, mas por enquanto não dá. Então, eu fiz o que, já vou explicar, o que a gente chama de ativação remota. Mas falando da linha de Júpiter, o Júpiter é grandioso. Ele vai falar de expansão, fé, oportunidade, crescimento, generosidade, todas as coisas positivas e imagináveis. E aí você vai escolher qual tipo de expansão que você deseja, qual tipo de carisma, entusiasmo, voltado para a sua expressão pessoal, voltado para o sucesso profissional, vocacional, para parcerias significativas, para você sentir que, olha, eu quero ficar aqui agora. Passei a minha vida inteira em tal país, mas agora na minha aposentadoria eu quero ir para a linha de Júpiter no fundo do céu. Que aí você vai ter aquele sentimento de um lar abundante, de acolhimento, de sabedoria ancestral, de todas as coisas positivas possíveis que Júpiter pode trazer para você. E aí, por fim, claro, no próximo slide, nós temos o nosso glorioso Saturno, que a gente tem medo dele, né? De vez em quando na brincadeira, eu até faço brincadeira e falo, Saturno, você está no retorno de Saturno. Mas assim, sem o Saturno, a gente não tem estrutura. Então, a linha de Saturno vai falar de responsabilidade, limites e maturidade. Esses limites é que podem virar problema, porque o limite demais vira restrição, né? Mas as palavras-chave são estrutura e desafio. Então, pense bem se você quiser viajar para suas linhas de Saturno, sejam elas no ascendente, meio do céu, descendente ou fundo do céu. Então, assim, um exemplo, né, que eu posso dizer aqui é a linha de Saturno no fundo do céu. Um ambiente doméstico reservado ou difícil, contato com memórias de rigidez, ancestrais exigentes ou necessidade de construir uma base emocional sólida a longo prazo. Assim, não é uma linha fácil. A linha de Saturno no fundo do céu. As outras linhas também, elas vão falar de alguma coisa que cobre, que exija disciplina, que exija estrutura, que exija limites, mas também elas vão te dar condições para você desenvolver, cada uma das 4 linhas de Saturno, condições para desenvolver aquelas palavras-chave que a gente se refere a Saturno, né, quando fala de Saturno. Sim, eu quero ter estrutura, limite, ordem, disciplina, noção de tempo, maturidade. Sem isso eu não consigo fazer muita coisa. Então eu quero Saturno, eu preciso de Saturno. Mas tem que ter um certo cuidado, né? E perceber bem as energias de Saturno e como você vai lidar com essas energias, caso você venha a viajar para uma dessas 4 linhas de Saturno. E aí, eu não me lembro, Marcelo, vê se tem mais slide depois do Saturno. Tem. Que é isso aqui, para quem quer se aprofundar mais, tem aquele primeiro livro que eu falei, do próprio Jim Lewis, que é o Psicologia da Astrocartografia. Depois tem esse outro aqui da Erin Sullivan, Where in the World? A Erin Sullivan trabalhou muitos anos com o Jim Lewis, né? Ela trabalhou intimamente ali com o Jim Lewis, e ela deu a visão dela a respeito de astrocartografia. Também são 2 livros semelhantes, são 2 livros que foram praticamente aí os primeiros livros de astrocartografia e que as pessoas foram estudar a partir desses livros. E o do meio, que é esse The Astrocartography Book of Maps, assim, são exemplos que o Jim Lewis e a Ariel, aí boa pergunta, eu não lembro agora se é homem ou se é mulher, gente, Ariel Gutman, que Ariel pode ser homem, como pode ser mulher também, né? Sobre 136 mapas de pessoas famosas, né? Então eles dão
um exemplo de interpretação de várias pessoas a respeito da astrocartografia e das linhas dessas pessoas, né? Para dar de exemplo, assim, como, você fala, tá vendo, a pessoa em tal lugar, ela foi em tal lugar, tinha esta linha, aconteceram esses fatos com ela, tal. Então, é um livro bem antigo, tá fora de catálogo, esse do Jim Lewis, o do meio, né? Os outros da ponta você encontra na Amazon, tá vendendo lá, de boa. Esse do meio aí já é um pouquinho mais raro de se encontrar, mas são, assim, fazem parte, digamos assim, da bibliografia básica e raiz para quem quer se aprofundar nessa questão de astrocartografia. Aí eu acho que o próximo slide é do Dan First. O Dan First escreveu esses livros aí, 2016, mais ou menos, né? Mas são 2 livros também que tratam de astrocartografia. Ele escreveu o volume 1 e volume 2, né? O Finding Your Best Places e o Maps of Power. Os 2 falam de astrocartografia aí dentro da visão do Dan First. Então, assim, também para citar questão de bibliografia. E em português, olha, livro, eu não conheço nenhum ainda. Tem uma apostila da astróloga Márcia Matos, que eu sei que ela vende lá no site dela, Márcia Matos, com 2 T's. Você procura lá, que você chega no site dela, e eu sei que ela vende, ela tem uma apostila de astrocartografia. Agora, livro em português, eu não vi nenhum, nem aqui, nem em Portugal. Ainda não. Se apareceu algum, eu desconheço. Então, aí, só antes eu sei que vocês vão fazer perguntas e tal, mas a magia que eu falei é justamente essa, né? Você, por exemplo, observar uma determinada linha no seu mapa e falar, tá aí, eu queria ativar essa linha. Mas eu não estou a fim de viajar para o Nepal agora, né? Nem posso. Então você vai dar um jeito de fazer a ativação remota. Se você tiver a sorte de alguém que está no Nepal, pegar um pouquinho de terra do Nepal e trazer para você, melhor ainda. Se não, você pode fazer a ativação remota entrando em contato com a cultura do país, com a língua, com o idioma, reproduzindo ipsis literis uma receita culinária do país. Eu lembro uma época que eu estava fazendo ceviche peruano com uma certa frequência, só para dar um exemplo, né? E aí, o que acontece? Eu entro em contato com as linhas lá do Peru, porque eu estou fazendo o quê? Ceviche peruano, é um prato deles lá, né? Da culinária peruana. Você tem várias maneiras de ativar essas linhas ao entrar em contato com a cultura em todas as suas manifestações, desde a culinária até música que você ouve. A mesmo ver vídeos no YouTube, tem um bando de maluco que faz aqueles vídeos tipo walkthrough, e faz o vídeo, tô caminhando aqui na cidade de Berlim, aí você tem um vídeo lá, o cara simplesmente andando por Berlim, ele vai filmando a rua, não fala nada, ele só vai andando e vai filmando as ruas de Berlim. Mas se você tiver uma linha astrocartográfica passando por Berlim, ao ver um vídeo desses aí, da pessoa caminhando na cidade de Berlim, com certeza você vai ativar a linha. Se você, ao ver este vídeo de Berlim, estiver comendo um chucrute, sei lá, vamos supor que o chucrute foi inventado lá em Berlim. Você está comendo um chucrute e tomando um gole de uma cerveja que você comprou lá, que você sabe que é uma fábrica em Berlim que faz, você vai ativar mais ainda essa energia remotamente. Mas claro, né, que nada se compara a você ter um objeto do lugar ou a você ir no lugar e passar ali um tempo naquele lugar para sentir aquela energia planetária. E aí, já que você está lá, gostou da energia planetária, não custa nada você pegar uma terrinha, uma folha de árvore, uma simples folha de árvore, pega lá, arranca uma folha de árvore, põe no meio da carteira, né? Você leva, volta para o seu país, pega aquela folha de árvore, guarda ela num cantinho ali, perto da onde você fica, tem uma energia da linha planetária ali, que é o que as pessoas na astrocartografia chamam de ativação remota. O que não deixa de ser um tipo de magia, né? Uma magia rudimentar. Agora eu já falei demais, falem vocês, por favor. Quem quer começar, eu já vou começar.
Posso? Vai lá, Rodrigo. É claro que quando você estava fazendo a palestra, eu fui lá no astro.com, peguei meu mapa e fui fuçando lá enquanto você falava as coisas. E aí eu estou aqui conversando com os meus colegas e você falando de ativação da linha. Eu estou com uma linha que passa lá perto do Japão e o nosso colega aqui, o Robson, me passou um tsuru. Não sei se é de Osaka, mas a linha passa lá perto do Japão. Aí eu posso fazer a ativação daquele planeta com esse item. Totalmente. Fique consciente de que vai funcionar essa linha planetária. Quanto mais consciência você tiver dela e a relação sua com o objeto em questão, uma relação de atenção, dirigir sua atenção para aquele objeto que é oriundo daquela linha, mais você vai ativar essa linha. Como se você tivesse nascido com aquele planeta naquele ângulo, que aí pode ser um dos 4 ângulos, né? Ou ascendente, ou descendente, ou fundo do céu, ou meio do céu. Mas com certeza. Descendente. Uma linha de descendente. Vai ativar os assuntos de casa 7, parceria, relacionamentos, nos moldes da agenda desse planeta. Qual planeta que é? Qual linha que é? Júpiter. Olha, Júpiter, excelente. Excelente. Manda ver, Thiago, segue. Achei bastante interessante, assim, e fiquei observando que isso é uma coisa que se aplica mais num nível individual, né? Porque a carta natal de cada um tem o seu. Mas será que, por exemplo, um casal pode usar a data do casamento com uma carta natal para ver onde esse casal ficaria legal no mundo? Como seriam as experiências ao redor do mundo? Muito bem, claro. Porque decidir a viagem sozinho é uma coisa, né? Agora, quando você tem outra pessoa junto... Bom, excelente pergunta. Excelente pergunta, que eu já fiz, inclusive, a astrocartografia para casal, e aí você tem que ficar, assim, mesmo que você faça o mapa, tá, beleza, faz o mapa a certeza, né, do mapa do início da relação, então aquela relação se torna uma entidade. Tudo bem, vamos procurar linhas favoráveis para aquela entidade relação, para aquele evento relação, que é uma microegrégora, né, digamos assim. Mas não pode deixar de fazer a prevenção de, por exemplo, se um dos dois, mesmo que tenha no mapa da relação, você tenha uma astrocartografia favorável, e aí você tem que enganar o astro.com, porque você coloca lá mapa de evento, ele não tira o mapa. Tem que mentir para ele, fala ou é homem ou é mulher, tudo bem, é evento, mas fala que é homem ou que é mulher. Beleza, tem uma linha do casamento de vocês aqui, ó, Júpiter passa ali em Madrid. Opa, show de bola, Madrid e tal, mas um dos dois tem uma linha desfavorável passando em Madrid, por exemplo. O que são linhas perigosas na astrocartografia? Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eu não falei de Urano, Netuno e Plutão aqui para não ficar muito longo, tal, né? Mas são linhas que tem que tomar cuidado. Marte pela violência, Saturno pela restrição, Urano porque você vai perder o passaporte, vão perder sua mala no aeroporto, né? Netuno pela questão da viagem na maionese, depende da tendência da pessoa, né? Se ela tiver tendência a viajar na maionese, Netuno é um prato cheio para isso. E Plutão é questão de perigo mesmo. Perigo. Então, vamos passar em Madrid. Tá, mas Madrid está perigoso? Não, não está perigoso. Né? Não tem perigo, não tem violência, não tem guerra. Você vai para algum lugar ermo lá em Madrid, ou você vai ficar só em lugares seguros, tá? Beleza. Mas passar uma linha de Plutão, por exemplo, digamos, vamos resumir a história. Só verificar por uma questão de cuidado se não passa uma linha desfavorável, perigosa, para um dos dois. Se não, não passa, beleza, ótimo. Então,
a data do evento é essa, a linha de Júpiter para o evento casamento passa em Madrid, vai para Madrid. Pode sim, é o mesmo princípio. Essa palestra abriu tantas explosões mentais, porque ela responde aquela dúvida que todo mundo pergunta quando você está explicando astrologia e faz o mapa da pessoa. Ela fala assim, mas e se eu tivesse nascido na África, como é que eu ia ser? Você fala assim, pessoas nasceram na África no mesmo horário que você. Né? Então, tipo, se eu tenho meu mapa, 9/9 de 74. Cara, pelo menos, eu lembro de ter pesquisado uma vez, são 170 pessoas no planeta que nasceram com o mesmo mapa que você. Isso. Essas 170 pessoas, elas estão distribuídas. Mas, se ela, por acaso, tivesse nascido exatamente em Lisboa, ou exatamente tal, essa astrocartografia mostraria essa forma de onde essa manifestação energética do universo estaria cravado ali. Então, na verdade, eu enxerguei hoje essa sua palestra, para mim foi maravilhosa. Tinha que dar 2 medalhas para o Jim, assim, uma medalha para ele pôr na parede e uma outra caso perca a primeira, para ele ter uma segunda, porque a astrocartografia é um negócio assim fantástico, porque ele é você e todos esses outros 170 vocês, né, que estão manifestados aqui em Malkuth, e aí você eventualmente pode olhar e falar, pô, peraí, eu tenho essa linha, se eu tivesse nascido lá em Osaka, de repente eu teria essa qualidade. E aí, pelo princípio da paridade, você consegue pegar um pedaço de terra, fazer igual o Drácula faz, né? Leva a terra de onde ele está. E você consegue fazer essa firmeza. Você chamou de magia, eu acho que é um negócio bem sério mesmo. Você está falando uma coisa grande. Porque você vai para Liverpool e tal, você consegue um negócio de Liverpool e tal, você está fazendo uma firmeza de Zeno-Bocardo. Com elementos de charuto, de Cuba, de tal, etc, etc, etc. Do mesmo jeito que eu estou fazendo uma firmeza, de repente, do meu Exu. Só que você está fazendo uma magia astrológica gigante. Então, isso que você falou hoje, Zeno, não tem preço. Foi uma palestra, assim, fantástica, daquelas para assistir, assim, várias e várias vezes, porque isso aqui é uma lição pro resto da vida. E agora a pergunta mais importante. O cara viu aqui por alto e tal, agora eu quero marcar minha viagem e tal. Como é que eu falo com você para a gente agendar você fazer esse mapa para a galera que está curiosa aqui assistindo o programa? Simples, vai lá no Instagram, zeno.astropresente, me manda lá uma DM, fala, estou pensando, tal, vamos falar sobre a astrocartografia, então, vamos falar sobre a astrocartografia e ver do ponto de vista daquilo que você quer fazer. A viagem é para lazer, é para negócios, cansou do Brasil, quer mudar lá para Tailândia, enfim, a gente faz, né, conversa e verifica qual que é a necessidade. Ou alguma pergunta simples assim, né? Zeno, eu estou em tal cidade aqui, será que tem algum problema? Eu nem cobro nada, eu olho lá e falo, tá aqui, está tal cidade, passa uma linha assim, tal, blá, blá, blá. E você dá uma dica, entendeu? Dá uma dica ali para a pessoa, alguma orientação básica, né? Mas basicamente assim, Instagram, zeno.astropresente. Nesse mundo que está tão facilitado de você comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, esse é um tipo de ritual que, obviamente, pode não ser barato você mandar trazer um bagulho lá do Japão ou do Nepal ou de alguma outra coisa, mas é um tipo de ritual que, com um pouquinho de investimento, você conseguiria pegar partes do seu próprio mapa e fazer uma magia astrológica, né? Como se fosse um talismã, uma firmeza mesmo, né? Acho que essa palavra seria correta. Manda ver, Robson. Eu vou dar uma dica, loja de importados, gente, pelo amor de Deus. Lojas de importados para trazer coisas de lugares, você vai conseguir. É o santuário da magia astrológica hoje. Exatamente. E assim, tomando cuidado, claro, né, com que sejam coisas assim do tipo água mineral. Essa água mineral é de uma fonte que fica numa cidadezinha próxima a Paris. E não bolsa Louis Vuitton, né? Porque a gente já sabe que é feita tudo na China. Então, aí, só tomar cuidado com isso. Mas sim, sem dúvida, os importados, né? Se você... A Terra é legal, né? Porque a Terra já está lá há muito tempo absorvendo aquela energia. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé.
Sim, a terra mesmo. A terra é a melhor coisa. Melhor coisa. Eu fico de olho em pessoas que vão viajar assim para determinados lugares e que eu tenho uma linha planetária interessante. Por que eu insisto em Júpiter? É aí que a gente fala da individualização, né, do mapa, que Júpiter é regente do meu ascendente. Então, é um planeta importante no mapa. Aí você vai interpretar o seu mapa e falar, tá, quais planetas importantes eu tenho? Um é sempre a Lua é sempre importante no mapa, que é o corregente do mapa, e o outro é o regente do ascendente. São planetas importantes que você tem que, se puder ativar essas 8 linhas, já deixar ativado logo de cara. Quem que você tem que ativar sempre? As 4 linhas da Lua, as 4 linhas do regente do ascendente. Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Isso foi uma verdadeira aula. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, Robson Belli, então, suas considerações. Bom, a aula de magia já foi dada. Você vai fazer um ritual? Agora você já sabe o que você precisa pôr no altar junto. É só isso que eu tenho para falar. É só isso. Vai lá, faz a sua astrocartografia, pega os elementos, coloca no teu altar e seja feliz. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessa aí enoquiano.com.br e vai estar lá conhecendo um pouquinho mais. Quase todo mundo é bem-vindo, pessoal. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Adorei, assim, estava participando da live, olhando o meu mapa, essa cartografia, olhando as cidades, assim, o que eu posso arrumar dessa cidade aqui? Como que eu vou conseguir isso? Então, assim, foi muito bom estar aqui participando disso. Eu gostei demais, espero que você volte aqui para falar de outros assuntos, como estrelas fixas e outras coisas. Ele nem falou da hermetismo, a gente está enviando a 27, já deve estar a caminho das residências agora. Thiago Tomosauskas, aproveitar que você está. Então, pessoal, mais uma aula aqui maravilhosa. Falei que tinha 4 dias consecutivos de astrologia no Mayhem para assistir. Agora tem 4 dias e 1h30 aí de masterclass com o Zeno. Então foi maravilhoso. E o convite de sempre, né? Quem quiser acessar conteúdo de astrologia tem bastante, né? No mortesubita.net, conteúdo aberto, gratuito para todo mundo aí. É um coletivo que está no ar desde 1996. E se você curtir e quiser apoiar, vai no catarse.me/mortesúbita. É um prazer estar hoje, aprendi demais. Maravilhoso. Zeno Bocardo, suas considerações finais. Agradeço a todos vocês aí o convite, é legal estar aqui com vocês, fico contente que vocês gostaram, curtiram, é evidente, né, que vocês acharam interessante, e estou aberto aí, quer me chamar de novo para falar de outro assunto, pode chamar que a gente vem. Já está convidado, já vai fazer parte do Boteco. E para a galera que está acompanhando a gente, não esquece, então dá like, segue o canal, a gente aqui, putz, a gente faz isso aqui porque a gente adora conversar com o Zeno. Mesmo se ninguém tivesse assistindo, a gente nessa entrevista teria sido uma das maiores do mês, assim, de tanto que a gente aprendeu. Mas se você, como o Thiago falou, dá uma olhada em volta, assina o canal, aperta o sininho, porque o YouTube ele não distribui mesmo. A gente depende mesmo do boca a boca, da pessoa indicar e falar, pô, assinei aqui, tem esse canal de astrologia, tem aqui de tarô que eu gosto, ou de cabala, ou de enoquiano, ou de quimbanda, de maçonaria. Então, tem essa entrevista, é 578 já. Então, tem muita coisa, né? Então, eu só tenho que te agradecer, Zeno, foi maravilhoso. Rodrigo, Robson e Thiagão. E hoje o Jacobina vai chorar a hora que a gente for lá falar com ele, porque ele ia pagar muito pau. Essa entrevista foi maravilhosa, a gente muito agradecido, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.